Oi, pessoal, eu me chamo Isabelle e começa agora mais um episódio do Diário de Produção. Hoje nós temos o Heitor para falar um pouco mais sobre o projeto Dive Sound Experience. Seja muito bem-vindo, Heitor, como vai? Oi, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar participando aqui. E é isso aí, vamos lá. Para começar, eu gostaria de saber um pouco mais desse projeto. Você pode contar para a gente? Claro. Esse foi o TCC, né, que a gente realizou, foi um trabalho em grupo, né, e eu sempre gostei muito da parte de música, né, de videoclipe. Mas eu queria fazer uma coisa um pouco diferente para, né, para chamar a atenção do pessoal da banca e, enfim, eu queria fazer algo um pouco mais original. E aí eu tive essa ideia de implementar áudio binaural, que é, vou tentar resumir aqui, é como se você pegasse um áudio surround de um cinema, de um home theater, enfim, e trouxesse isso para uma experiência de fone de ouvido, né? Então, isso que é o binaural, tentar passar uma ideia de frente, trás, direita, esquerda, cima e baixo, só com duas fontes sonoras, né? Direita e esquerda. É basicamente isso, é um videoclipe de um blues, e aí a câmera transita pelo meio dos músicos, e esse áudio foi editado para parecer que o telespectador, né, o espectador do vídeo, tivesse passando ali no palco mesmo e ouvindo os músicos ali, né? Essa era a ideia. E eu espero que a gente tenha conseguido atingir aí um resultado legal. Mas é isso, foi mais um aprendizado do que tudo, assim. Uhum. E quem te ajudou, né, nesse projeto? Como que foi essa produção, assim? Cara, tem uma lista grande, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer de ninguém. Vamos lá, vamos começar. Queria agradecer pelo menos, assim, em primeiro lugar, todo mundo que fez a coisa acontecer comigo, né, os parceiros do grupo. Então, Marquinhos, na verdade o nome dele é Matheus, mas a gente chama ele de Marquito. Ele foi o câmera, fez muito bem o trabalho dele. O Sérgio Severo participou da produção. O Pedro, que a gente chamava de Jon Snow, fez a produção também muito bem, fez o nosso trabalho escrito. O Rick fez a edição. O Marcelo fez a parte de cenografia e o Gabriel fez a cor. Todo mundo, obrigado, de verdade, vocês foram essenciais para isso acontecer. E agora tem muito mais gente, vamos lá. Queria agradecer todos os músicos. Primeiro o Danilo, que ajudou a compor a música. Ele gravou o piano também. O Rafa Moreno, que fez o vocal e a guitarra. Vitor Toledo, que fez a gaita. O André Takakis, que fez o baixo. E o Bruno dos Santos, que fez a batera. Aí tem o pessoal do áudio, que foi lá da Launchbox Studio, de Piracaia. Eles ajudaram bastante. Rafa Freitas, abração. E da Capcom, galera do Almoxarifado e do estúdio, obrigado pela força. O El, que deu uma baita força pra gente, ajudou a gente a liberar também o auditório. O Eric, que deu a maior força pra gente, investiu na nossa ideia, emprestou equipamento. O Bruno e o Lawrence, que participaram da banca, foram demais. E aí, todo mundo que participou fazendo a figuração, que ajudou a gente, até com apoio moral, que foi lá, enfim. Teve muita gente que ajudou e, assim, eu acho que a maior lição é que esse tipo de coisa você não faz sozinho. Aprender a trabalhar em grupo é bem difícil e poder contar com bastante gente é muito bom mesmo. Sim, pelo visto foi uma lista enorme, né, de pessoas. É Foi, muito bom, foi. principalmente ter esse apoio moral, né, daquela motivação para fazer Demais. acontecer mesmo. Mas, poxa, eu Uhum. tô surpresa, você fez no auditório aqui da Fapcom? Pois é, conseguimos. Caraca, isso é outra coisa. A iluminação, o trabalho de iluminação foi bem legal, assim. E aí o El ajudou a gente, o Eric bastante também. Mas assim, principalmente a iluminação do grid lá, só que bem as luzes mais focadas, né? Que são aqueles spots mais fortes lá do auditório.
e aí eles fazem essa luz mais focada e o resto ficou bem escuro, assim. Essa era a ideia do deixar um lugar meio misterioso, assim. Uhum. E na edição teve que mexer muito com correção de cor, ou foi na iluminação mesmo? Tipo, a iluminação Então, que dominou. a gente apanhou um pouco porque, assim, o vídeo é um plano sequência, né? De 8 minutos, quase, enfim, mais ou menos. E ele começa dentro do camarim. E o camarim a gente tava com uma luz bem branca, assim, e lá no auditório uma luz bem amarelada, né? Então a gente teve que fazer essa transição, assim, da cor, de uma forma natural, foi bem complicado isso, né? Uhum. E a outra coisa é que tem três, eu acho, tem três cortes no vídeo, porque teve uma parte que ficou melhor no primeiro take, teve uma parte que ficou melhor no segundo, e a gente conseguiu cortar, porque era tudo coreografado, né? Então, na hora que passa pela cortina ali para entrar no auditório, tem um corte, e aí, claro, tem que bater o branco e tudo mais, e tem que ficar a mesma cor, senão dá para perceber o corte, né? Tem mais uns dois cortes que eu não lembro onde que era, mas é lá pro meio do vídeo. E Uhum. é isso, foi a iluminação, ela foi toda construída pro clipe mesmo. Inclusive tem umas luzes que estão no corredor na primeira cena quando tá passando do camarim pro auditório, né? Tem umas luzes ali no corredor. E aí quando tá dentro do auditório já não tem mais essas luzes. E daí a gente teve que usar elas para dentro lá. Enfim, então Uhum. foi bem pensado, mas foi orgânico assim. E essa em si foi, tipo, a maior dificuldade na produção ou teve mais alguma outra? Nossa, eu acho que, tipo assim, o fato de ser um plano sequência e aí todos as dificuldades que isso traz junto foi a questão, assim. Porque fazer um plano sequência você precisa estar bem coreografado, precisa estar tudo muito organizado. E, assim, não tem muito como fazer gambiarra, sabe? Porque, às vezes, sei lá, e você tem que fazer de uma vez só, né? Principalmente, não é o caso, mas, assim, quando é uma gravação externa, por exemplo, a luz do sol muda, enfim. Então, tipo, tem que ser tudo bem certinho e, né, esses cortes aí a gente conseguiu fazer porque estava muito bem coreografado e porque a luz não mudava. Mas que nem, por exemplo, teve uma galera que começou a suar e a gente tava com medo, putz, meu, vai dar pra ver que a galera tá suando e no outro corte já não tá mais, né? Então, assim, eu acho que tudo que foi de imprevisto, por ser um plano sequência, foi muito mais complicado. O batera e o guitarrista estavam em ponto, né? Ouvindo o retorno da música. E é sem fio, né? Só que a gente teve que deixar a torre, né, a base, lá em cima, lá na parte da técnica do auditório. E aí começou a dar problema, começou a falhar o sinal e tal. Aí a gente teve que esticar aquilo até o meio das cadeiras. Lá foi isso aí foi feito. Mas assim, o maior problema foi durante a gravação mesmo, imprevistos e acertar tudo, né? Porque todo mundo tinha que acertar o que estava tocando. Uhum. E, tipo, quantas vezes vocês ensaiaram esse plano sequência para dar certo? Pra, tipo, chegar lá, gravar e não ter um erro? Uhum. Então, um comparativo aqui com as outras turmas, os outros grupos, né, da minha turma. Tipo, teve acho que outros 4 grupos. E a galera teve assim, tipo, 5, 6, 7 dias de gravação, né? Então, teve muito mais trabalho nesse sentido. O nosso foram 3 dias que a gente reservou o auditório, mas a gente gravou em um só, né? Então, todo o pessoal que ia aparecer no vídeo veio só no último dia. Os outros 2 primeiros dias foram de ensaio. Então, assim, sei lá, vamos botar aí umas. Quantas vezes dá para fazer o plano sequência em 16 horas? Acho que foi mais ou menos isso, porque a gente pegou lá o auditório e, meu, ficamos ensaiando, repetindo o movimento. E aí, no dia, a gente fez mais uns 6 takes, eu acho. 5, 6 takes. Uhum. Essa questão do plano sequência é muito difícil, principalmente para alguém que está terminando o audiovisual agora, né? Então, o plano sequência é algo muito difícil, Uhum. porque são muitas produções que precisam estar certas, não pode ter erro e tal. Mas quando você começou o seu curso, você já pensava em algo do tipo? Ou o fato de você estar estudando que fez, poxa, seria muito legal trabalhar com um plano sequência? Então, na verdade, eu nunca fui muito fã de plano sequência, assim, eu nunca fui fanático por isso. Depois que eu conheci esse mundo, que daí eu fui ver as referências de filme e tal, e aí, putz, é demais, assim.
Mas eu não era muito o cara do plano sequência, não. Inclusive, eu sempre gostei muito de edição de vídeo, né? E o plano sequência, ele meio que tira essa oportunidade de você cortar as coisas. A questão do plano sequência foi essencial por causa do áudio. Como a gente tem um áudio imersivo, né? A sensação que a gente quer passar é que a pessoa realmente está ali, né? Ouvindo o que a câmera está ouvindo, né? Como Uhum. se fosse isso. E aí, se tem um corte, é como se a pessoa tivesse se teletransportado, sabe? Ou tivesse vendo uma coisa e aí do nada ela tá vendo outra. Então, não é uma coisa que ajuda, né, nesse plano de fazer uma coisa imersiva, né? A gente teve várias ideias, assim, de como produzir isso. A gente pensou em colocar uma câmera 360 que a pessoa pudesse mexer a cabeça e ouvisse o áudio junto, ou que, enfim, se fosse no YouTube, mexendo o mouse, né? Mas no fim, Uhum. essa foi a forma, por incrível que pareça, mais fácil de fazer, né? Com plano sequência. Mas foi isso que impediu a gente de ter cortes, né? Era a questão do áudio mesmo. Uhum. E ficou bem legal, tipo, dá para ter essa experiência imersiva mesmo, pela forma Uhum. como conduziram a câmera. E qual foi o seu papel no trabalho? Tipo, você disse, você falou aí de todo mundo que ajudou e tal, mas qual foi, o que você fez na hora das gravações? Qual foi o seu papel? Pô, primeiro, obrigado, fico feliz que tenha dado certo, porque é o que eu falei, foi mais um teste mesmo, uma experimentação. Uhum. Até foi uma coisa que outras bandas comentaram, pô, a gente quer fazer e tal, mas acabou ainda não rolando de uma forma comercial, né? Mas eu fico feliz que pelo menos você já gostou de assistir, né? É uma experiência que precisa de fone de ouvido e a gente apostou nisso, né? Porque sem o fone de ouvido você não consegue ter essa experiência. Mas enfim, voltando na pergunta. Eu fiz algumas coisas, assim, eu meio que trabalhei por trás de tudo, né? Então eu fui tipo o diretor do projeto, né? Uhum. Mas vou tentar listar aqui. O primeiro processo foi compor a música, né? Então eu fiz Ah, eu e o você Danilo. que compôs. Eu e o Danilo, a gente fez junto. O Nossa, Danilo que foi legal. pianista, né? A Então gente é fez tipo juntos. tudo original mesmo, do E zero, criação total de vocês. a gente estava com problema de direitos autorais e, né? Hum. Não só a questão dos direitos autorais, mas para fazer essa edição no áudio, né? Esse áudio binaural, você precisa ter todas as faixas separadas. Precisa ter a faixa da bateria, a faixa da guitarra. E isso não é uma coisa tão fácil de você encontrar uma música que não tenha direitos autorais e que tenha todas as faixas separadas, né? E que ainda seja legal de fazer um vídeo. Então, enfim, a gente achou mais fácil fazer a música mesmo. Então, teve esse processo, aí eu acompanhei todas as gravações, né, de música, do piano, da bateria, enfim, todas. Aí a gente desenvolveu o projeto, eu fiz a parte do roteiro de movimentação de câmera, né? Então eu estava junto ali com o Marquinhos dirigindo e acompanhando. O Matheus, Marquinhos. Não tem jeito. É Marquinhos agora. E aí a gente estava junto ali. Teve essa parte. E eu acho que, assim, tudo eu estava meio por trás, mas a principal parte foi realmente a edição do áudio, né? Que aí a gente fez Uhum. esse trabalho binaural, assim. Acho que foi esse o principal papel, né? Uhum. E você teve alguma influência, tipo, quando estava construindo a música, ou até mesmo uma influência para fazer essa experiência binaural? Uhum. Cara, eu acho que assim, não teve nenhuma influência muito clara, mas teve várias coisas que a gente, para a primeira banca, né, é pedido isso, de você pegar bastante referência, né, e aí, meu, nesse processo a gente acumulou muitas ideias, assim, de coisas que já tinham sido feitas, porque isso não é uma coisa nova. O áudio binaural é, tipo, extremamente antigo, eu nem lembro o ano, mas sei lá, tipo, década de 60, 70 já tinha, né, Uhum. então a gente teve influências, mas a ideia meio que apareceu do nada, assim, né? Eu tava aqui no quarto, tranquilo, e aí surgiu a ideia, eu falei, nossa, mas acho que nem dá para fazer isso, né? Mas aí foi desenvolvendo e a gente chegou nesse projeto final, né? A música, ela é um blues bem padrão, assim, na verdade. É, a única coisa que a gente pensou bastante para música é que tivesse um momento em que cada instrumento se destaca para dar esse foco, assim, né? Porque a ideia era se movimentar pelo palco. Então, tem o solo de bateria, tem o solo de baixo, a gente vai acompanhando os instrumentos que estão mais em destaque naquele momento, né? Mas assim, eu acho que foi isso. A gente, pô, de referência tem
o Birdman, né, que é um baita plano sequência, e aí de cores também a gente puxou bastante. Tem um álbum do Pearl Jam, que chama Binaural, que é também tem um áudio imersivo, assim, também. E, assim, coisas menores que tem aí pelo YouTube e tal, que você pode dar uma olhada, se você colocar áudio binaural, até aquele áudio 8D, que era uma coisa que estava bombando muito na época. Uma aula do Lawrence, talvez, também. Oi, desculpa? Uma aula do Lawrence, talvez, também ajuda. Do Lawrence, grande Lawrence. Então, aí esse áudio 8D não deixa de ser um áudio binaural, não sei se você conhece, mas eles pegam uma música e como se a música estivesse girando em volta da sua cabeça, assim. É Uhum. interessante, é interessante. E Conheço, aí, conheço. Teve uma época que estava até todo mundo falando dessas músicas, postando no exato, Facebook, no YouTube. Então, tipo, sim, teve tava uma época que estourado. pegou bastante fama. Apagou um pouquinho essa questão do áudio. Pois é, e é o que eu sinto que, assim, eu não sei se eu tô dando um chute aqui, um palpite, porque assim, eu tive, como eu tava comentando, da experiência comercial disso, né? Porque hoje em dia eu trabalho com videoclipe, né? Uhum, Então, assim, é bem comum eu apresentar a ideia para os clientes, né? Mas me parece, assim, que essa questão do imersivo, às vezes chama mais atenção se for pelo vídeo do que pelo áudio. Não sei. Parece, assim, que as pessoas falam, pô, é muito legal isso e tal, mas não ao ponto de investir, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho muito maior, né? Fazer essa edição de áudio, né? Então, não ao ponto de investir na ideia. Então, eu acho que acaba, assim, nesse sentido. Uma, uma indústria mesmo, né? Que tem um investimento absurdo em áudio binaural é a de videogame, né? Todo videogame uhum, hoje em dia sai com áudio binaural, tipo, fantástico, assim, mas parece que causa mais imersão dentro do videogame do que em um videoclipe, por exemplo, né? Isso foi uma coisa que o Lawrence falou na banca, mas enfim, foi legal pela experiência, talvez não seja algo tão legal comercialmente hoje em dia. uhum. E você, tipo, tendo essa experiência com esse trabalho, fazendo essa questão do binaural, o que você pretende, tipo, levar essas ideias adiante ou realmente por não ser algo tão comercial, já não é algo que você quer seguir? Então, eu gosto da ideia, eu gosto muito da ideia, eu acho interessante, né? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, né? Deixa Porque a vida me levar. depende muito, se alguém topar, se alguma banda, algum artista quiser fazer, putz, eu vou fazer com o maior prazer assim, eu tenho certeza que vai ficar legal, a pessoa vai gostar e tal, né? Mas aí também é uma experiência mais de mercado, né? De como que o público daquele artista vai reagir, porque é o que eu comentei, eu tive um contato de uma banda que queria fazer, mas acabou não indo para frente, nem sei ainda se vai acontecer ou não. Uhum, Mas assim, eu gosto muito da ideia, né? E eu gosto muito de plano sequência hoje em dia, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, eu vou continuar investindo nessa ideia, nessa oportunidade, né? Aí depende uhum. um pouco do público aceitar também. Uhum. Eu acho que talvez a grande questão até do público é o do fone de ouvido, né? Porque a Então, eu pessoa pensei nisso. pegar o fone, desenrolar, colocar os dois no ouvido, já bate aquela preguiça, sabe? A gente está numa situação atual que as pessoas optam pela facilidade, né? Tipo, Uhum, no com ao certeza. vivo, coisa rápida. Mas eu gosto muito da ideia, sabe? Eu acho que acaba fazendo a pessoa sentir mais a música, Uhum, ouvir mais, prestar atenção, ficar atenta a nossa, todos os detalhes dela, desde do instrumental até a letra da música, né? uhum. Mas assim, você sempre pensou em trabalhar voltado para a música ou isso foi algo que se desenvolveu depois de você ter feito esse projeto? Não, não, sempre. Na verdade, eu sou músico antes de produtor de vídeo, tipo, Uhum, eu toco bateria desde os 7, né? Então, meu, a música sempre esteve muito presente na minha vida. Só que é, é uma é um pouco complicado você viver de música, principalmente aqui no Brasil, né? É uma coisa um pouco difícil. E o estilo que eu gosto, que é rock, metal, enfim, eu até sou bem eclético, mas assim, o que eu gosto mesmo é isso. Também não tem tanta aceitação aqui,
e muito menos hoje em dia, né? Sei lá, uns 20 anos atrás ainda tinha muito mais aceitação para esses gêneros, né? Até porque as bandas que estão no auge ainda são as bandas antigas, né? Sim, exato, exato. Até aparece um ou outro, mas não é mais a era de ouro, né? Assim, não Uhum. é como era antes. Então, assim, eu continuo fazendo música, eu tenho bandas, enfim, continuo produzindo, compondo e tal, mas é uma coisa difícil de fazer virar, né? E eu sempre gostei de vídeo, e aí eu pensei, bom, tá, então tem uma forma de juntar as duas coisas, né? Que é trabalhando com videoclipe. Mas, assim, eu percebi que esse negócio de trabalhar com videoclipe, né? Misturar música e vídeo, não é uma coisa que você restringe tanto, assim, as suas opções de trabalho, sabe? Então, por exemplo, eu Uhum. posso pegar um casamento, sei lá, e fazer uma edição, tipo edição de clipe, né? Então eu vou colocar uma música de fundo e vou fazer os cortes ali baseados no ritmo da música, né? E aí tem a questão da sensibilidade, de combinar a música com as cenas. Eu posso fazer isso com propaganda de produto, por exemplo, né? Então, assim, eu percebi que o fato de eu gostar de trabalhar com vídeo e música não é uma coisa que restringe muito, e eu consigo trabalhar com vários tipos de situação dessa forma, assim. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma situação bem confortável que eu tô, assim, de trabalho. É claro que sempre aparecem algumas coisas que, assim, não são o meu foco, né? Mas como eu ainda tô começando, na verdade, eu Uhum. acabo pegando. Então, às vezes, sei lá, tipo, fotografia, que nem ontem eu fiz fotografia de formandos de faculdade, de odonto. Então, tipo, não tem absolutamente nada a ver com o meu foco. Mas eu fui lá e fiz, né? E foi legal também. Eu gosto de interagir com as pessoas, gosto de ver que estão gostando do resultado, sabe? Então, assim, Uhum. vou indo por essa linha. Uhum. E é bom saber que o mercado da música ele é muito aberto, né? Sim. E é o que você disse, te dá muitas oportunidades, não se restringe só a videoclipe com Uhum, determinada banda, cantor, artista e tal. exato. E você falou da questão do casamento, eu achei bem legal. Eu nunca tinha parado para relacionar, né? Até porque muitos vídeos de casamento são com essa questão sensível junto com a música, Sim, sim. que encaixa totalmente no momento. Então, esse é o que você pensa em trabalhar futuramente, né? Tipo, colocar a música nos seus projetos que de hoje daqui para frente, né? É isso. E em relacionado a esse projeto, qual foi o maior aprendizado que toda essa experiência trouxe e toda essa questão de produzir, tanto na questão do áudio quanto de dirigir o plano sequência também? Qual foi o maior aprendizado que trouxe para você? Essa é um pouco mais complicada, essa pergunta. É, eu acho que, assim, o período da faculdade, no geral, é um período de muito aprendizado. Muitos Uhum, contatos, muitas coisas novas, né? uhum, E, assim, o meu curso foi tecnológico, né? Então, basicamente, metade do meu curso eu estava fazendo esse projeto, né? Seja desenvolvendo ou gravando, editando, enfim. Então, eu acho que assim, eu vou colocar assim, nesse um ano, né? As coisas que eu mais aprendi, que mais agregaram para mim foram. Vou ter que listar algumas, porque uhum, eu acho que a primeira de todas é trabalho em equipe, assim. Seja gerenciar uma equipe, né, que eu estava nessa situação, mas não necessariamente isso. Tipo, trabalhar com outras pessoas mesmo, né? Eu sempre fui um cara meio individualista, assim, nos meus projetos, né? E mesmo em banda e tal, e aí eu percebo que nesse projeto aí eu aprendi realmente que cada pessoa tem o seu tempo para fazer o seu trabalho, né? E tem gente que você precisa passar a informação de uma forma e tem gente que você precisa passar a informação de outra, né? Então, assim, basicamente, gerenciar um grupo de pessoas ou trabalhar em equipe foi uma coisa, meu, muito, muito, muito importante para mim. Lidar com problemas, assim, que vão aparecer, tipo, você faz a pré-produção perfeita, você acha que não vai ter nada, chega no dia, sei lá, caiu um raio na Fapcom e tá sem luz, sabe? Tipo, não tem, você não consegue prever, a única coisa que você consegue é que alguma coisa vai dar errado, tipo, não tem chance de dar tudo certo. E assim, É saber sempre aquele pé atrás, né? meu, você tem que saber dar a volta naquilo e fazer acontecer do mesmo jeito, né?
Uhum. E isso foi uma coisa que a gente fez constantemente, assim, nesse projeto, né? Seja no aprendendo a mexer no áudio, né? Enfim, teve várias coisas assim que a gente teve que se virar e foi bem legal isso. Eu acho que os aspectos técnicos, né, de usar a câmera daí da Facom, que é uma câmera que tem muito mais recurso do que uma DSLR comum que eu estava acostumado a usar, né? E aí, enfim, saber os recursos dela para não ficar uma imagem, sei lá, muito azul e a outra muito amarela, por exemplo, né? Ou um monte de outros recursos que tinha. Isso foi importante e a parte do áudio também. Porque eu tive que aprender a fazer essa manipulação do áudio binaural, porque não era uma coisa que eu já tinha em mente. Eu, tipo, pensei assim, pô, será que dá para fazer isso? Não sei, vou ver. E aí eu fui pesquisar, né? Então, assim, não é uma coisa que já foi feita antes, né? Esse tipo de videoclipe não tem na internet, muito menos como fazer. Então eu tive que meio que ir aprendendo na marra, assim. E é isso. Acho que a última coisa mais importante é isso. Doutor Google resolve qualquer problema. É só ter paciência e pesquisar direito que você encontra o que você quiser. Sim, eu entendo grande parte do que você está falando, principalmente fazendo rádio e TV, né? Esses perrengues Uhum. de gravação que a gente sempre tem. Mas uma câmera desliga do nada, ou um cabo tá em um lugar aleatório, mas Pois normal, é. a gente passa por cima de tudo isso. É, na produção de vídeo tem muitos eventos espíritas, assim, que ninguém explica. Sim, E alguma exatamente. coisa some, alguma coisa para de funcionar aleatoriamente. Sim, exatamente isso. Eu te entendo muito bem. Isso já Heitor, tem sucesso. para finalizar o nosso bate-papo, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Na verdade, é pedir uma dica. Qual a sua dica para esses alunos que estão produzindo seu TCC agora, pensando na ideia do TCC? Você tem alguma dica que pode dar para eles? Caraca, meu. Vou dar uma pensada. Peraí. Caraca. Tipo, uma dica de produção, sabe? Um preparo anterior, de pré-produção, na verdade. Ou até de, Tá. de finalização. Ó, eu acho que eu tenho algumas dicas boas. A Uhum. primeira, lute ao máximo para manter a paz dentro do seu grupo, porque vocês vão querer se matar, provavelmente nos 3 primeiros meses, assim, vai rolar uma disputa de vida mesmo, para ver quem é que vai sobrar vivo. Mas tenta, assim, não fica com briguinha besta, com orgulho e tal, e tenta resolver esses problemas, porque todo mundo vai precisar de todo mundo ali. O TCC é um negócio que, meu, quando você começa parece que vai ser fácil e quando falta uma semana e você ainda não terminou, você começa a ficar tenso. A outra dica, eu acho que é começar o trabalho escrito o mais cedo possível e, assim, se possível, passar pelo menor número de mãos possível. Porque quando é assim, tipo, sei lá, tem 6 pessoas no grupo, e aí a gente fala, vamos dividir em 6, então. Putz, cara, alguém não vai fazer, e aí vai dar briga, e aí vai dividir entre 5. Então, de repente, tipo assim, se tem 2 pessoas que não querem participar de uma parte do projeto, ou enfim, não sabem como fazer, de repente dedica essas 2 pessoas para isso, né? Que nem, por exemplo, no nosso caso foi o Pedro, né? O Jon Snow, que eu comentei, ele fez, meu, sei lá, quase todo o trabalho escrito, né? A gente, assim, claro que eu complementei várias coisas de referência, de partes técnicas e tal, e cada um escreveu um pouco da sua parte, né? Que eu acho que é o mínimo, assim, se você vai fazer Uhum. a parte de iluminação, escreve sobre iluminação. Mas, assim, o grosso mesmo do trabalho, eu acho que sempre tem alguém que vai fazer melhor, assim. E o trabalho escrito é complicado. E, deixa eu ver, por último, essa é boa. Quando você souber o dia que é para você entregar, vamos supor que é dia 7 de dezembro, sei lá, marca na sua agenda dia 21 de novembro. Tipo, bota umas 2 semaninhas assim e age como se a deadline fosse 2 semanas antes. Porque dá tempo de fazer, assim, o tempo que a gente tem para fazer o projeto final, ele é extenso. Só que a gente vai atropelando com as outras coisas e se você tem essa margenzinha aí, você vai conseguir, né, enfim, resolver problemas que com certeza vão aparecer. Então, eu acho que é isso. De resto, é muito do que a gente aprende na faculdade também. A gente pode pedir ajuda para muita gente, meu.
pessoal do almoxarifado, do estúdio, todo mundo sempre disposto a ajudar, sabe? É ter organização e falar, pô, meu, eu preciso de você semana que vem, será que você tá aqui? E aí, meu, eles marcam lá e não tem essa, eles estão disponíveis para ajudar, sabe? Os professores, todo mundo é muito próximo na Facom, é muito fácil você ter contato com as pessoas e ajuda, sabe? Então, abusem disso, não deixa a galera passar. E assim, é uma fonte de conhecimento quase insaciável, né? Os professores que tem lá. Então, assim, é isso. Sinto falta da Facom. Acabou. Acabou minha parte triste aqui. Bateu a bedzinha. Heitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Diário. É muito importante ter projetos como o seu, que tem vários tipos de produções específicas que ajudam bastante alunos aqui que estão começando o TCC, pensando na ideia. Eu mesmo estou no quarto semestre, não faço ideia do que eu vou fazer para o TCC, mas tudo bem. Uma hora Vai você vai. nascendo aí. Você tá dormindo assim, aí você acorda, parece que você fez o download da ideia, sabe? Vai acontecer Poxa, isso. é isso. Fica tranquilo. Então, muito obrigada pela sua participação novamente. E você também é muito bem-vinda aqui na Facom a qualquer momento. Aliás, o pessoal do Almoxarifado, principalmente o Pedro, eles lembram de você e lembram muito bem do seu projeto. Eles são demais, eu adoro eles. Sim. Então é Poxa, isso. obrigado pelo convite mesmo, foi muito legal. E agora quero ver as produções. Vamos começar. Vamos ver. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Até mais.